Lima, pelo Novo do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente Lula da Fonte, uma honra ter essa sessão presidida pelo senhor. Presidente Lula da Fonte, eu vou usar o meu tempo aqui, e que só dá para usar do jeito que eu quero quando a gente tem um sorteio desse com 15 minutos. Foi perguntado aqui para um deputado dessa casa, que infelizmente não está mais entre nós, qual era o sentido da vida. E no final eu vou dizer qual deputado fez parte desse texto, dessa história, e qual deputado teve a feliz resposta em responder qual o sentido da vida. Ele respondeu: cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para o outro representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de cada um de nós é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separem a nós todos, seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida, em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Enquanto nós ficamos aqui brigando, discutindo o que é direitos humanos, o que é ditadura, se devemos aumentar os benefícios de categorias, crianças morrem de fome e estão revirando lixo em nosso país nesse momento. Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa: olhar para o outro indivíduo, para a pessoa. A diferença entre um indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é a diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado, ele sabe apenas limpar o chão, mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem o direito a uma vida digna. Isso para mim é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. Dr. Enéas Carneiro, deputado federal nessa casa, médico, da qual muitos não compreenderam como ele era uma pessoa educada, consciente, carinhosa com quem pensava diferente, mas era firme nas suas convicções. E ontem nós tivemos um grande exemplo nessa casa. Quando o país se aperta, quando o país diz, através do seu governo, não ter dinheiro para educação, para saúde, quando o governo quer emplacar mais impostos no cidadão mais simples, autônomos, 33 milhões de autônomos, e a gente tem um aumento de 180 cargos comissionados no STF, gerando uma despesa de 22 milhões de reais. E aí vai muito no sentido que o doutor Enéas falou. Se você parlamentar, se você, membro do executivo, membro do judiciário, não enxergar que o seu papel é mais coletivo do que individual, está na hora de você pedir o seu chapéu e se retirar. Você não tem mais o direito de estar ocupando um cargo público que deveria ter como principal função de servir o próximo. Presidente Lula da Fonte, há pouco a gente aprovou a perenidade da Lei de Incentivo ao Esporte, na Comissão de Esporte, na Comissão Especial da Lei de Incentivo ao Esporte, agora no plenário 6. Falta passar aqui na Câmara, aqui no plenário. Aumentamos de 2% para 3% e fizemos da Lei de Incentivo ao Esporte, que vai completar 20 anos no ano que vem, se tornar perene, contínua, como a Lei de Incentivo à Cultura. O esporte é um pilar da educação. Eu até me emocionei agora na Comissão de Esporte, quando estavam presentes deputados de diferentes espectros políticos, até deputados que eu já me aborreci um pouquinho aqui no plenário de ter divergência política, e em contrapartida eu enxergar que aquela divergência política atinge o cidadão brasileiro de uma maneira que eu não espero e não acredito.
estávamos juntos ali lutando pelo esporte. Então, que esse exemplo hoje da Comissão de Esporte, ela contagie nós aqui na Câmara dos Deputados. Não tem cabimento em 2025 a gente está debatendo sobre censura, liberdade, segurança pública. São temas que deveriam ser de comum acordo de todo mundo. Todo mundo deveria ser a favor da liberdade, contra a censura. Todo mundo deveria ser a favor da segurança pública. Todo mundo deveria ser contra um cidadão no Rio de Janeiro andando com um fuzil no meio da rua. Todo mundo deveria ser contra uma barricada que impede o ir e vir. Todo mundo deveria ser a favor da autonomia dos governadores de estado, eleitos pela sua população, e não uma intervenção do governo federal numa política pública que deveria ser de responsabilidade do governador, do secretário de segurança. Eu fiz uma postagem aqui na semana passada e que foi, para minha surpresa, a maior repercussão que eu tive em 7 anos, que não é propriamente o assunto que eu domino, que é segurança pública. Eu não fui policial, eu não sou policial militar, policial civil, eu não fui membro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eu tenho aquela percepção de segurança como civil, como professor de educação física. E quando eu falei em traficante, assassino, feminicida, pessoas que cometem crimes hediondos, e nós nessa casa aumentamos o tempo de permanência desses criminosos ali na cadeia, nos presídios, de 50% para 80% para começar a progressão de pena. Nós tivemos, os deputados que estavam aqui presentes, o maior retorno da população brasileira. Ninguém aguenta mais não ter a política pública de segurança como prioridade no nosso país. Os moradores do Rio de Janeiro estão refém, e muitas das vezes estão refém porque os políticos aqui estão se interessando mais por uma política pessoal do que coletiva. Então nós vivemos em 2025 e ainda estamos aqui debatendo coisas que já deveriam ser superadas. Nós não deveríamos estar debatendo se pode ou não um cidadão com um fuzil na rua. Deveríamos estar debatendo de como implementar uma segurança pública mais eficiente em relação a roubos e furtos, e não em relação ao assassinato ou tráfico de drogas. Nós tivemos o BRICS aqui em Copacabana, mais especificamente no posto 6 do Rio de Janeiro, até o Copacabana Palace. Nunca vi tanto policial junto na minha vida, nunca vi as Forças Armadas tão concentradas. Parecia que a gente estava num principado sendo atacado por um país em guerra. E em nenhum momento o presidente Lula levantou o tema de combate ao tráfico de drogas. Em nenhum momento o presidente Lula levantou o tema de censura em relação também ao terrorismo islâmico, ao Irã, à China, à Rússia. O governo brasileiro divulgando o mapa da Ucrânia, já tomado pela Rússia, desrespeito total àquela nação. Então, quando os Estados Unidos faz uma intervenção e uma crítica ao governo brasileiro, não vamos pensar que os Estados Unidos estão muito preocupados com o Brasil, não. Os Estados Unidos estão preocupados com a segurança deles, com a liberdade deles. E o Brasil, estando entre as 10 maiores economias do mundo, entre os 5 países mais populosos do mundo, ali entre o 3º e o 4º maior país em extensão territorial, você vê uma parceria do Brasil com o Irã. Parece piada, com o Irã, onde homossexuais não são respeitados, onde as mulheres não são respeitadas, sequer podem votar, ou só podem votar com autorização do seu marido, onde você não tem liberdade de expressão, onde as pessoas que hoje estão no Irã e viveram antes de 1979 são contra o próprio regime. Não há coerência no governo brasileiro. Quando usa um avião da FAB para trazer uma condenada, uma corrupta aqui para o país, quando o presidente atual do país vai visitar uma corrupta condenada na Argentina. São esses recados que o Brasil está dando para o mundo e que está afastando o Brasil de países que pregam a democracia, a liberdade. Então, do mesmo jeito que nós, na Comissão de Esporte, há pouco, em convergência, todos, políticos de esquerda e de direita,
que nós temos muito mais convergência do que divergência. Um brasileiro e um chinês têm os mesmos medos, as mesmas emoções, dores. Vamos parar de querer agradar um nicho eleitoral que foi de forma errada conduzida. Ideologia nas escolas, professor pedindo para guilhotinar uma menininha de 5 anos porque ela é branquinha e loirinha. Imagina esse professor numa sala de aula que não está sendo filmado, o que ele fala para os alunos? Então vamos debater realmente políticas públicas que alcancem a todos. E vamos parar com essa guerra política aqui no plenário. E vamos lembrar do texto do professor Enéas, aqui do doutor Enéas, tão firme nas suas convicções, mas ao mesmo tempo tão carinhoso, dizendo que uma pessoa que varre o chão é tão especial como um astrofísico, uma pessoa que varre o chão é tão especial quanto o presidente dessa casa. A única coisa que difere é a quantidade de informação que eles receberam, mas somos praticamente iguais. E eu encerro aqui. Ontem eu fui parado aqui nos corredores da Câmara por um jornalista do canal ISL, pelo Guga Noblar, não tem problema falar o nome. E ele falou: deputado, assina aqui a manifestação dos 99% contra 1%. Ele quis dizer que ele está nesse tema do governo, os pobres contra os ricos. Aí eu falei: Guga, eu só assino se for 100%. E aí eu lembrei de um episódio com o presidente Ronald Reagan, dos Estados Unidos, no início dos anos 80, quando alguém nos Estados Unidos veio com essa de prejudicar a pessoa que dá emprego, o rico, aquele bem-sucedido. Lembrando que hoje, dos 1% mais ricos do país, 85% vieram da classe média, e os seus pais não eram ricos, mas foram empreendedores. Inclusive muitos com pouca educação universitária, aprenderam ali no dia a dia. Ronald Reagan disse o seguinte: você não pode fortalecer o fraco, enfraquecendo o forte. Você não pode ajudar o assalariado, prejudicando o pagador de salário. Você não pode ajudar os pobres, destruindo os ricos. E aí vem o problema do assistencialismo no nosso país. Você não pode ajudar ninguém permanentemente, fazendo por eles o que eles poderiam e deveriam fazer por si mesmos. Está aqui, isso aqui é autoexplicativo, é um país que deu certo. No esporte, a gente não perde muito tempo querendo inventar. A gente copia quem está fazendo certo e ainda tenta fazer um pouquinho a mais. E hoje, para terminar, estive na Comissão de Finanças, quando o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, esteve presente, e no finalzinho da sua participação estava o deputado Rogério Correia, do PT de Belo Horizonte, presidente da comissão. Ele ficou espantado, porque o Galípolo ele foi perguntado por um deputado: presidente do Banco Central, Galípolo, o que o senhor acha do aumento, do IOF? Ele falou: sou completamente contra. O IOF é um mecanismo regulatório. E se não fosse isso, ele estaria no Banco Central sobre nossa responsabilidade. Está aí, autoexplicativo. Eu gostaria de, sinceramente, seguir a minha filha, que estuda economia, tem 19 anos, e eu liguei para ela e perguntei: filha, o que você acha do Galípolo? Aí ela falou: pai, dá os parabéns para ele, porque ele não está sendo submisso ao governo. E aí eu liguei para a professora Maria Cláudia, que eu sou professor de natação da doutora Maria Cláudia, da PUC, do Rio de Janeiro. E ela foi no mesmo caminho, mas o único temor da professora Maria Cláudia, da doutora Maria Cláudia, é o seguinte: se o Galípolo vai resistir, deputado Caveira, agora, entrando em 2026, a pressão do governo em relação aos gastos públicos para tentar a reeleição. E aí pode ser o grande calcanhar de Aquiles do governo, porque não vai ter taxa de juros que vai mais segurar o freio da irresponsabilidade do nosso país. E eu pude fazer essa pergunta para o Galípolo em off, e realmente, quando ele fecha os olhos e tem uma cara de preocupação, realmente ele tem essa preocupação. Mas parabéns, Gabriel Galípolo, por você seguir as mesmas diretrizes, a mesma tecnicidade do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Lembrando que o Galípolo foi indicado pelo presidente Lula, mas ele tem juízo e ele tem amor ao país. Por isso que ele está segurando as rédeas para que a ladeira não seja mais forte, que a gente não vá mais
abaixo do que a gente está correndo risco. Então, parabéns ao novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre deputado Luiz Lima. 1 minuto para o deputado Rodrigo Dazaeli, depois para o deputado Tadeu e depois a deputada Dayana. Deputado Rodrigo, com a palavra. Senhor presidente, obrigado. Queria aqui apresentar Mariana, vereadora.